Começou já? Começou. Ótimo. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da onde você estiver no mundo, né? Na verdade, estou publicando esse vídeo, né? Depois de algum tempo, depois de muito tempo sem fazer vídeos para o canal. E eu resolvi recomeçar, resolvi voltar com os meus vídeos. Bom, nem sempre eu publico vídeos com eu falando alguma coisa, foi vídeo de tutorial, né? Tutorial de Acer, vou deixar o link aqui na descrição. Eu vou falar um pouco sobre mim, um pouco sobre minha vida, né? O que tá acontecendo agora. Bom, tô desde 2016, agora a gente tá em 2020, né? Tô desde 2016 aqui em Israel, isso são 4 anos e 4 anos e meio, tô de fevereiro, a gente tem outubro, 4 anos e 8 meses, 4 anos e 8 meses aqui em Israel. E tem muitas coisas que eu aprendi, que dá pra gente aprender consigo mesmo, que dá pra gente aprender com os outros, que também pelo país que eu tô, né, eu tô não por ser Israel, mas qualquer lugar do mundo que você vai que não fale a tua língua, você acaba conhecendo outras culturas. Você acaba conhecendo outras culturas. E a nossa mente acaba abrindo um pouco, né? Lógico que quando eu estava no Brasil, eu só sabia duas línguas, né? Que eu só sabia só duas, né? Tem gente que sabe. Bom, enfim, português e o espanhol. Peço desculpa quem fala uma língua só, mas vou falar sem desprezo, sem nada. Vou falar como que eu consegui também aprender, porque não é uma coisa fácil a gente aprender uma nova língua, né, num país que não é o nosso. E a primeira língua que eu aprendi, né, que claro fora do português, né, foi o espanhol. Eu já aprendi no colégio, na verdade eu tinha aulas tanto de espanhol quanto de inglês. Eu acabei me interessando pelo espanhol, acabei não me esforçando tanto pelo inglês. Eu sempre copiei o sistema de ensino, mas hoje dá para ver que eu é tanto o sistema de ensino, né, que eu já vou falar sobre isso, que não é a melhor coisa do mundo, né, no Brasil, que não ensina a gente a aprender de verdade, a gente a ser um pesquisador, a ser alguém que cria conteúdo, alguém que cria conhecimento, mas só alguém que tira dúvidas. E também um pouco de erro meu, porque 8 anos dos 11 anos que eu estudei, né, eu acredito que tenham sido 8 de estudo de inglês, no qual eu não aprendi inglês, embora inglês seja uma língua assim mais fácil do que espanhol, mas devido à proximidade com o português a gente acaba pegando mais o espanhol, a gente acaba pegando isso de uma maneira um pouco melhor do que o inglês. Tem também outras questões de existe a gente saber o espanhol e existe a gente pensar que a gente sabe espanhol, falar com uma... Bom, enfim, eu tô jogando assim assuntos aleatórios, tô falando da minha vida um pouco do quanto que eu penso sobre a língua. Mas é isso, eu acho que é nesse estilo que eu quero pelo menos agora manter meus vídeos. Em relação ao espanhol, vamos falar do espanhol, que eu me interessei, a gente acaba se interessando um pouco mais, né, em aprender a língua que é mais próxima da nossa. E tem quem pensa que espanhol, que a gente simplesmente pode fazer o sotaque espanhol, que a gente acaba falando espanhol. Não é assim que funciona. Alguém que fala espanhol, a pessoa dificilmente vai entender um brasileiro, embora seja mais fácil
porque eu acredito que seja uma língua mais complicada, né, mais complexa, o português do que o espanhol, seja mais fácil para a gente entender espanhol do que eles para entender a gente. Isso acontece porque a gente, isso é um estilo de fala que é americano também, né, a gente pega e junta uma palavra, a gente junta uma palavra na outra, a gente faz abreviações, a gente em vez de falar eu estou bem, fala eu estou bem, como vocês estão, isso são coisas que as pessoas não aprendem na língua delas, e conforme a gente fala, a gente não vai parar de falar, isso é algo que a gente tem que aceitar quando a gente vem para outro país também, quando a gente aprende uma língua nova, que as pessoas elas não vão parar de falar. Isso não é porque elas não respeitam a gente, não é porque elas não sabem que a gente é de outro país, mas quando a gente começa a falar, quando a gente fala mesmo com sotaque, e a gente fala Shalom, Shalom Chak, bom, isso em hebraico eu vou falar em português, olá, como que você tá? E a pessoa ela começa a falar com você, e ela vai ver que você tem sotaque, mas ela não vai saber aquilo que você não sabe falar. Você vai saber aquilo que você sabe falar. Que é oi, tudo bem? Ela vai pressupor que você sabe falar a língua dela. E mesmo quando a gente sim sabe falar uma língua, existem erros que muita gente comete, né? Erros normais, erros naturais de a gente pensar na nossa língua, a gente pegar e traduzir na nossa cabeça aquilo que a pessoa está falando. Por que que eu falei agora que a pessoa ela não vai esperar a gente, ela não vai esperar a gente parar de falar, a gente parar, ela não vai dar pausas, ela vai falar de uma maneira corrida. Então, naquilo que a gente pega e traduz para nossa língua, a gente acaba perdendo um pouco de informação, um pouco do conteúdo que ela fala. Então, o melhor é claro que conforme nosso nível de vocabulário, se a gente tem um nível de vocabulário suficiente para isso, que a gente pense na língua que a gente está aprendendo e não pensar na nossa língua traduzida, nossa língua que você vai pegar o dobro de tempo também. Isso também ajuda a gente várias coisas, ajuda a gente a parar de gaguejar, mesmo quando a gente não está na presença de pessoas que falam aquela língua estrangeira que a gente está aprendendo. É bom a gente pensar, é bom a gente tentar pensar na língua que a gente está aprendendo, pensar em diálogos, conversar com nós mesmos naquela língua que a gente está aprendendo. E falar uma coisa, hoje português, espanhol, eu acredito que não seja grande coisa, que não seja a coisa mais difícil do mundo para um brasileiro, para alguém que fala, ou para alguém que fala português no geral, aprender. Mas agora vamos falar sobre o sistema de ensino um pouco, né, que no meu colégio eu fiquei 11 anos, dos quais 8 que aprendi inglês, que eu estudei inglês, né, eu não aprendi. Eu aprendi fora aquelas, talvez 200, 300 palavrinhas básicas que a gente sabe em português, estão até mesmo talvez agregadas ao português, como show, né, em português a gente fala espetáculo, só que muita gente fala show. Entre outras coisas, eu não aprendi o inglês, eu não saí do colégio, terminei com 17, quase 18 anos, terminei meu colégio sem entender o que as pessoas diziam. Isso é uma coisa que tem parte culpa também minha, né, de não ter me interessado tanto pelo inglês, e também culpa do sistema de ensino, que ficava a cada 2 meses para me ensinar a diferença entre should e must. Então isso é uma loucura, por exemplo, né? 2 meses para ensinar e é uma coisa que demora. E aí eu terminei o colégio, comecei a fazer, eu não sei se vocês conhecem o aplicativo Duolingo, também tem outros como o Moodle, não sei, aplicativos de aprendizado de idiomas. Eu peguei tanto quanto eu pesquisei na internet, né? Se vocês quiserem, podem pesquisar
técnicas de aprendizado que servem, tanto tem no YouTube também, tem em diversas fontes, tanto técnicas de aprendizado, né? Tanto para linguagens quanto para qualquer outra coisa que você quiser aprender. E como manter o foco, como a gente priorizar naquilo que realmente importa. Por exemplo, tem palavras que são bem mais usadas na língua e outras que são bem menos usadas. Eu tô falando com vocês, deixa eu ver quanto tempo. Enfim, 10 minutos, quase 11 minutos. E quantas vezes eu falei a palavra girafa, carro, é o mesmo computador, que é exatamente, na verdade, aquilo que eu estou usando agora para gravar esse vídeo. Quantas vezes eu falei a palavra chão. Tem palavras que são... Se você pegar na tua mente, todo brasileiro, todo mundo vai saber o que é chão, o que é carro, o que é óculos. Mas não são essas palavras que a gente usa num diálogo, não são essas palavras as mais usadas. E tem palavras bem mais usadas, agregadores verbais, coisas que a gente... conjugações, preposições. Isso é para dar confiança um pouco na língua, né? Conjugações e preposições, se a gente não sabe, a gente vai acabar falando só o verbo e a gente vai falar como um índio. Eu, aqui, agora, comer, comida. Então, isso que a gente vai acabar falando numa outra língua se a gente não sabe um pouco de gramática. Claro que dependendo da língua, no inglês a gramática é um pouco mais fácil, tem outras línguas como hebraico. A gramática não chega a ser tão difícil quanto o português. Eu digo isso porque eu me vejo na possibilidade, né, de ver o português de fora, mesmo que eu seja um falante nativo, mesmo que meus pais são brasileiros, eu sou brasileiro, vivi 18 anos da minha vida, estou com 23 agora, vivi 18 anos da minha vida no Brasil. Acredito que o português ele não é uma língua assim, não é uma língua tão fácil para um falante. Talvez esteja em nível 1 a 5, esteja em nível 2 para um falante. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Agora o hebraico eu acho que sim é uma língua mais fácil do que o português. Nossa, bom, enfim, desculpa, perdi minha linha de raciocínio, me fizeram uma ligação agora, mas, enfim, eu estava falando sobre o aprendizado, né, que é uma coisa, acaba sendo um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, dependendo, e a gente tem que saber priorizar naquilo aquilo que é importante de verdade. Se você quiser aprender uma nova língua, então eu comecei a sair do colégio, comecei a aprender tanto o aplicativo, que me deixou no nível mais ou menos intermediário, seria entre o básico e o intermediário, eu diria. Daí eu comecei a ver textos bilíngues, né, português e inglês, tipo um do lado do outro, e por comparação eu vi aquela palavra que faltava em inglês e aquela palavra que estava na mesma sequência no português. É claro que a sequência muda, às vezes se você vai falar em inglês, isso é algo que a gente acaba aprendendo instintivamente, mesmo que a gente não tenha estudado gramática. Se a gente for pegar um texto bilíngue que muda de ordem, adjetivo, substantivo, isso no inglês vem antes, vem depois, mas a gente acaba aprendendo bastante. E passou 8 anos não aprendi inglês no meu colégio. Passou uns 2 ou 3 meses e eu aprendi, e aí eu comecei a ver vídeos em inglês, legendado em inglês. Passou 2 meses, mais um mês e meio, e eu conseguia ver vídeos, claro que vídeos explicativos, vídeos que as pessoas têm que falam mais devagar em inglês, sem legenda. E eu acabei compreendendo praticamente tudo. Então, tanto em linguagem quanto em qualquer coisa, vou encerrar meu vídeo aqui, mas vou falar que se você quiser aprender, você tem que saber focar naquilo que é importante de verdade. E se ficar alguma lacuna, a gente acaba preenchendo essas lacunas uma hora ou outra.
Bom, vou encerrar meu vídeo. E, bom, se você quiser, se você achar que é interessante, se inscreva no canal, comenta, compartilha. Se você gosta do vídeo, dá um like. Se não gosta, também dá um dislike, porque quem sou eu que vou agradar? Vou acabar agradando todo mundo. E eu gostaria também, o que é muito importante para mim, feedback. Puder deixar comentário, o que eu falei, o que eu poderia não ter falado. Eu procurei fazer esse vídeo com o mínimo de edições possíveis, fora a vinheta, né? Sem cortes. Se eu gaguejei, gaguejei. Se não gaguejei, não gaguejei. Mas enfim, eu quero que você deixe a sua opinião. E muito obrigado. Espero vocês na próxima semana.